Olá, meus amores. Aqui quem fala é a Ana. Eu vou estar fazendo a leitura, tendo vocês como companhia. O livro que vai ser lido é Esmeralda, da Zíbia Gasparetto, ditado por Lúcius. É um livro que me emocionou muito na época que eu li pela primeira vez. Eu acredito que eu tinha uns 14 anos, uns 15 anos. E eu me lembro que, acho que foi 17, é. Eu lembro que eu pegava o trem para voltar do trabalho e quando eu me via eu tava em pranto chorando, né? E tentando disfarçar, olhando pro lado, olhando pro vidro e as pessoas percebiam, né, que eu tava chorando e era o livro, não era não era uma situação de relacionamento, de briga com a amiga, de nada. Era simplesmente a emoção de estar lendo esse livro. Então, eu agora tô com 42, né? Só um pouquinho depois, e me veio a vontade de ler novamente ele. E por que não? Por que não deixar ele gravado e todas as minhas emoções e pensamentos sobre a situação que os personagens vão estar vivendo, eu deixar aqui registrado também para todo mundo curtir e vivenciar comigo. Por que não fazer isso, né não? Então vamos lá. Então tem aqui o sumário, prólogo e os capítulos de 1 a 24. Vamos iniciar pelo prólogo. Todos nós escolhemos livremente nossos caminhos, pressionados pelas emoções, baseados em nossos sentimentos, envolvidos em nossas ilusões. Escolhemos ao preferir. Eu acho que essa questão das ilusões, né, nossas ilusões, é que como a gente vive no mundo da matéria, mas somos seres espirituais, nossas ilusões que acreditamos em viver de certa forma, fazer o que as pessoas acham que é certo e seguir para agradar o anseio de pais, mestres, amigos, sociedade. Por isso que ele fala, né, aqui, né, é Lúcius, é ele que fala. Baseado em nossos sentimentos, envolvidos em nossas ilusões. Escolhemos ao preferir esta ou aquela oportunidade, ao fazer este ou aquele conceito, ao colocarmos em nossos próprios olhos as lentes com as quais preferimos enxergar a vida, as pessoas, as coisas. Essa parte é bem interessante porque depende da lente que você coloca. Pode estar mó sol, se você coloca um óculos de sol, você vai enxergar com pouca luz. Pode estar um dia maravilhoso, mas se você tiver sem óculos, né, ou você tiver um óculos sem grau, o que vai acontecer? Simplesmente se você colocar um óculos sem grau e você for míope, você não vai enxergar nada. Então, e às vezes a situação ela é tão nítida para outras pessoas, mas você que está dentro dela não enxerga nada. É isso que ele tá querendo dizer aqui, ó. Tudo é escolha nossa. Apesar disso, muitas vezes nos revoltamos quando ao toque da realidade que sempre toma o nome de desilusão. Ou seja, sabe aquela coisa que está na sua frente e todo mundo vê menos você? E depois a pessoa se revolta e se desilude, né? Fica revoltado e desiludido. Apesar que eu ia falar dos óculos, né? Ao colocarmos em nossos próprios olhos as lentes com as quais preferimos enxergar a vida. Então é a gente que escolhe a lente que a gente quer. Ah, eu quero uma lente de sol, eu quero uma lente com grau 4. É você que escolhe, né? E baseia no parágrafo abaixo que fala, né? Que depois a gente entra em desilusão. Por quê? Quando você, por exemplo, óculos de sol, né? Aí você tá vendo assim meio escuro. É quando você tira aquele óculos, você vê aquela luz intensa. Então, o choque com o que de fato é cria a desilusão. O reflexo de nossas escolhas nos atinge o coração, com respostas diferentes da que esperávamos. Porém, olha só que ele fala o choque, né? O reflexo de nossas escolhas é um choque, né? Diferente da que esperávamos, porém a única e possível, né? A única
possível como a reação... Peraí que eu não entendi, vamos voltar. Peraí, gente, ó. O reflexo de nossas escolhas nos atinge o coração, com resposta diferente da que esperávamos. Ah, sim. Porém, a única possível como reação de nossos atos, ou seja, o reflexo das nossas escolhas. Então, o sol reflete a luz solar. Nossas ações têm uma consequência. Só que o reflexo não é o que a gente esperava, ou seja, a reação não é o que a gente esperava. Só que isso já estava certo que ia acontecer, né? É como 1 mais 1 é 2. Exemplo, a pessoa ela é mau caráter com todo mundo. Daí, às vezes, você coloca a lente da paixão, né? De se sentir encantado pela pessoa, né? Aí você não enxerga o que a pessoa é, mas todo mundo tá vendo. Eu acho que é meio que isso que ele fala. Gente, olha só que interessante. Aqui eu li só o terceiro parágrafo. Enganar-se na escolha é fato tão comum a nós todos como a presença do sofrimento e da dor. Instrumentos de reajuste a que por isso fizemos jus. Então aqui ele está querendo dizer, se a gente experiencia a dor e o sofrimento, é porque nós mesmos plantamos essa semente lá atrás. Então, quando vem a dor e o sofrimento, nós fizemos jus a isso. Ou seja, é um livro espírita. Então, não está dizendo somente dessa encarnação, está dizendo das outras encarnações também. Revoltar-se diante das consequências de nossos próprios atos é tão ingênuo e inadequado quanto nossa teimosia em conduzir a vida como se ela pudesse obedecer-nos, servindo a nossas fantasias e infantilidades. A vida é o que é, né? Não é você que mexe. Você até pode fazer um movimento de alteração na sua vida, mas como que essa mudança vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, você não tem controle. Então aqui continua, né? A vida é perfeita, porquanto é criada de Deus. É criação de Deus, perdão. Assim sendo, suas respostas guardam a sabedoria divina. Nenhum homem poderá controlá-la. Ao contrário, há necessidade de compreender-lhe a essência e procurar harmonizar-se a seu movimento, que é a garantia de nossa felicidade. Então, o que quer dizer? Olha aqui a sacada. A gente tem que se harmonizar conforme o movimento da vida. É que nem você tá na garupa de uma moto. Se você ficar com o corpo rígido, você pode até fazer com que o piloto da moto caia. Agora, se a moto joga pro lado, você vai com um molejo, sabe, na cintura, e a viagem vai que é uma delícia. Mas assim, isso aqui que ele está dizendo tem muito a ver com isso. Nenhum homem poderá controlá-lo. Ao contrário, há necessidade de compreender-lhe a essência e procurar harmonizar-se ao seu movimento. Então, conforme a vida vai se movimentando, vai mudando as situações, isso não é somente coisas agradáveis, e também coisas agradáveis. Pode ser o encontro de um amor, pode ser a perca de um emprego, ou seja, tudo são movimentos da vida que você tem que ir se harmonizando conforme ela vai acontecendo. Que é a garantia de nossa felicidade. Porquanto sua meta única é objetiva, é a de tornar-nos espíritos mais conscientes das verdades eternas que guardam o seu seio, e felizes participantes da alegria divina que tudo movimenta e harmoniza no belíssimo concerto universal. Ao trazermos nesse livro pedaços de nossa memória, relembrando acontecimentos de outros tempos, temos o objetivo de mostrar, através dos fatos, onde cada um dos protagonistas escolheu seu rumo, as respostas que tiveram da vida. É claro que tanto eles quanto nós próprios continuamos em nossa trajetória, escolhendo nossos rumos e recebendo as respostas e estímulos da vida.
Porém, neste flash que relatamos de suas vidas, ou seja, dos personagens, podemos, quem sabe, encontrar em suas emoções e lutas reflexões de nossos anseios mais íntimos, e desta forma percebermos, por antecipação, as respostas que a vida nos daria, neste ou naquele roteiro, e podermos, assim, nortear nossas escolhas para colocar em nossos caminhos mais alegria, mais felicidade e mais paz. Estes são meus votos. Lúcius, São Paulo, 13 de julho de 1983. Olha que interessante. Então ele fala assim, no finalzinho que achei bem legal, que ele fala o seguinte: o que os livros, os romances espíritas e os livros mediúnicos, enfim, todas essas obras que existem, né? Elas nos ajudam. Com a gente vendo que o outro caiu, a gente não cai igual. A gente vendo o que o outro fez e vamos falar a verdade, se ferrou, você vai fazer diferente para não se ferrar. Você vai fazer o contrário. Então, se a pessoa ela teve um excesso de raiva, causou um dano a um irmão, né? Quando você possivelmente possa parecer estar na mesma situação, você vai se controlar, não vai ter excesso de raiva, ou vai ter começar a ter o excesso de raiva e vai se acalmar. Quando você vê que as pessoas que arquitetam o mal no final do livro se dá mal, entendeu? Você pode até ter a tendência de fazer o mal, mas depois você vai refletir e vai falar, não, mas peraí, tá, teve glória, mas foi passageira e depois se ferrou muitos anos no umbral. Não, peraí, então não vou fazer isso não, vou agir diferente. Mas eu tenho uma tendência, nossa, eu tô com uma vontadezinha de fazer igual, sabe? De me vingar. Não, mas peraí, naquela história, nossa, a personagem, por exemplo, Simone sofreu muito. Um exemplo, tá? A personagem Simone sofreu muito. Não, não. Então eu fazia diferente. Então é isso. Beijo. Até amanhã.